primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. E nós vamos ler até o versículo 14. Olha o que é que diz aí no telão para vocês que não têm ou não trouxeram Bíblia. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava de Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Na sua tradução está dizendo diferente? Agiste o quê? Loucamente. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porquanto agora o Senhor teria te confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que lhe seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pai, essa é a tua palavra. E eu te peço, nos ministra, que cada coração seja como a boa terra, porque a tua palavra é a boa semente. E que em tempo oportuno essas sementes gerem frutos a 30, 60 e 100 por um, para a glória do teu nome. E a Igreja Viva diz: amém. Eu começo o mês de fevereiro falando sobre os tipos de coração. Nós ministramos na ceia aqui sobre ser alguém segundo o coração de Deus, mas eu quero ministrar hoje sobre o coração obstinado. Sendo sincero para vocês, eu queria começar o mês pregando na quinta-feira uma palavra de vitória para vocês. E deixar essa palavra aqui para domingo de manhã no Ágape. Até porque eu tenho aqui pelo menos mais 3, 4, 5 versículos de referência. E aí seria um tempo até oportuno, porque a gente tem um culto mais longo. Mas quem manda tem poder e quem obedece tem juízo. Eu preciso começar esse mês dizendo aquilo que o teu pai, o meu pai, o nosso Deus quer que nós ouçamos. E um coração obstinado, ele é cheio de desculpas para não obedecer a princípios. Estamos aqui diante de um contexto. Davi ainda nem havia entrado no contexto da vida de Saul e muito menos da história de Israel. Deus tinha acabado de levantar Saul como um líder, um rei. E esse líder e esse rei já vem de uma sucessão de alguns erros, de algumas atitudes erradas. E é por isso que eu disse que tinha referências, e eu quero ler no capítulo de número 9. Por favor, Christian, me ajuda aí. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Saul sempre está se enchendo de boas desculpas, porque a síndrome da mente rígida faz a gente sempre achar que as coisas têm que ser do jeito que nós achamos. E olha o que é que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 5. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe
de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por nós. Porém, ele disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus. Era só esses 2 versículos mesmo. Olha só que coisa interessante. O pai de Saul perde algumas jumentas. E aí diz para Saul que vai com o moço: vai procurar as jumentas e traz. Saul procura o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E aí ele diz: chega de procurar a jumenta. Porque daqui a pouco o meu pai vai deixar de estar preocupado com a jumenta e vai se preocupar com a gente. Bora voltar para casa. Lembra de Davi, que foi colocado para cuidar das poucas ovelhas da família? Lembra? Alguém lembra? E quando vinha um leão e quando vinha um urso, o que Davi fazia? Dava um jeito. Mas agora o pai, a mesma situação. O pai de Davi manda ele cuidar das ovelhas e ele dá conta. O pai de Saul manda buscar uma jumenta e ele não acha e ele quer dar uma desculpa. Não, papai está preocupado comigo, bora voltar para casa. E o moço diz: aqui tem um homem de Deus. E se a gente for a ele, ele vai dar resposta onde está a jumenta. Essa é a vida de Saul. Essa é a vida de alguém com o coração obstinado. É alguém que vive dando desculpas. Esse é um ano de você parar de dar desculpas e começar a dar jeito naquilo que Deus tem para você. Diga comigo: eu creio. Não tem como você ter sucesso se você só viver dando desculpas. Você só pode ter ou resultados ou desculpas, nunca os dois. Escolha o que é que você quer para a sua vida esse ano. Você quer ter resultados ou você quer dar desculpas? No capítulo 14, versículo 45, desse mesmo livro, 14, 45. Olha o que é que diz. O povo disse a Saul: morrerá Jônatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois como Deus fez isso hoje, assim o povo livrou Jônatas para que não morresse. Olha que coisa, mais uma vez Saul está agora querendo matar o próprio filho e não consegue contemplar o tamanho do resultado que ele deu em livramento. E aí o povo foi quem disse: você vai fazer uma maldade dessa, cabra macho? Vigia terra seca. E Deus operou o livramento a Jônatas. Esse é o rei obstinado, de coração obstinado. Mais uma vez, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3. Depois nós vamos ler os versículos 7 até o 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia para o Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo quanto tiver, e não perdoe-lhes. Porém, só o versículo... Não, do versículo 2 e 3. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os boi até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. É para matar tudo, é para desfazer de tudo. Vamos lá para o versículo de número 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, já não matou o rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu o fio da espada, continua. E Saul e o povo perdoaram Agag. E é o melhor das ovelhas. Deus disse que era para matar o quê? Agora ele diz: não, essas ovelhas que são gordinhas aqui. E o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Diga comigo: Deus não suporta um coração obstinado.
Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor, por causa de alguém que anda no erro, obstinado. Esse é o tipo de líder que Deus não quer que lidere sua vida. E esse é o tipo de coração que Deus não quer que você tenha. Um coração obstinado. É muito sedutor para nós sermos obstinados. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, de maneira prudente, trabalha para poupar-nos de esforço. É por isso que é difícil. Para você conseguir gerar um hábito, você precisa de no mínimo 21 dias fazendo aquele hábito todos os dias para conseguir estabelecê-lo. Porque a mente sempre vai tentar te sabotar. Não precisa fazer, não. Vai fazer para quê? Está demandando esforço demais. Está queimando muito a borrachinha aqui dentro. Ler livro para quê? Treinar para quê? Dieta para quê? Cuidar da saúde para quê? A mente trabalha para poupar sua energia. Só que por causa desse tipo de mentalidade e por causa da própria biologia, para você tomar o reino de Deus e viver algumas promessas, está escrito que o reino é tomado à força. Então, se você quiser prosperar em êxitos, em conquistas, em resultados, você não pode ficar dando desculpa. Você não pode ser um coração obstinado como o de Saul, que não consegui achar jumento, eu vou ter que dar um jeito. Só que Deus é tão fiel com algumas pessoas que mesmo alguém tendo a síndrome da mente rígida, do coração endurecido, Deus coloca alguém do lado para ver se ouve. E aí tem um moço do lado que diz assim, não, tem um profeta aqui, já que você não consegue achar de um jeito, dá um outro jeito de achar, consulta a Deus, porque Deus é Deus que faz você achar coisas perdidas. Aí ele chega a Samuel e Samuel diz assim, ó, a jumenta que você está procurando já foi achada. Agora se cumpre na sua vida um propósito de Deus. Mas se aquele moço não tivesse com Saul, nem achava jumenta e nem vivia um propósito. Porque quem não é bom para dar resultado e quem é bom de dar desculpa não é bom para mais nada na vida. Desculpe a franqueza dessa palavra, mas eu quero ser fiel àquele que mandou te entregar. Ou você se preocupa com desculpas, ou você se empenha para gerar resultados. Agora nós vamos para aquilo que nós precisamos nos posicionar, porque nós achamos agora no Novo Testamento, já vamos direto para Atos, capítulo de número 7, versículo 51. Estamos diante de uma nova geração, um povo bem à frente, muito à frente daquele tempo. E está diante de um sinédrio, diante de uma cúpula de líderes, um jovem por nome de Estevão. Estevão era santo, Estevão era dedicado, Estevão era temente, Estevão era prudente, Estevão era cheio do Espírito Santo. E chamaram Estevão para dar um depoimento. Diz esse movimento aí de crente que você participa. Estevão começa a discorrer desse assunto. E diz que Deus é Deus que fez a promessa desde a criação. Mas desde a criação, o povo... Olha o que ele diz, finalizando esse sermão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, sem aliança com Deus. Incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvido. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Vamos lá, até o versículo de número 60, Christian, por favor. A qual dos profetas, ou qual dos profetas não perseguiram vossos pais? A qual deles vocês não perseguiram? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, que é Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não guardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se muito em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo,
e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele e expulsaram da cidade e o apredejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem por nome de Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Porque crente não morre, crente adormece. Perceba que a dureza do coração não é só quando eu estou obstinado a fazer o que eu quero, mas é também quando eu não ouço o que precisa ser ouvido para mudar o que precisa ser mudado. E como eu disse, Estevão começou a discorrer desde Adão, que foi desobediente, que decidiu no seu coração fazer o que queria, o produto da sua curiosidade. E por isso, a terra viveu as consequências das escolhas erradas de alguém do coração obstinado. Vamos para mais um versículo. Romanos capítulo 1, versículo 21 até o 31. Romanos 1, 21. Porque de tanto as pessoas resistirem à voz de Deus, missionária Dani, você que profetiza de palavras às vezes fortes e duras, de tanto as pessoas resistirem, pastora Eva, você também que é vaso dos estreitos, pastora Josi, que é vaso do prumo, dos mistérios, de tanto eles serem obstinados ao longo das gerações, Saul, Sansão, as pessoas sempre endurecendo o coração, não querendo dar ouvido à voz de Deus. O que Deus decide fazer? O apóstolo Paulo vai dizer agora. Põe para mim, por favor, Cristian, o versículo 20. E depois nós vamos até o 31. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Quem aqui consegue ver Deus nas estrelas, gente? Quem consegue ver Deus no pôr do sol? Quem consegue ver Deus nas flores, na natureza? Quem consegue contemplar Deus no raiar do dia? Quem consegue contemplar Deus na criação? Diga aleluia. É isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo. Você consegue sentir Deus nas coisas criadas por Ele, para que eles fiquem inexcusáveis. Vamos lá. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificam-o como Deus, nem lhe deram graças. Está falando de corações obstinados. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A ciência não tenta negar todo dia a existência de Deus? E todo dia não aparece alguma coisa revelando que Deus de fato fez e que a Bíblia está certa? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens. Corruptível. Agora está falando da idolatria, de pessoas que fazem, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. O que é concupiscência? Diga comigo, desejo forte. Já que o homem decidiu negar a existência de Deus, já que o homem decide viver como quer, já que o homem decide não ouvir quem tem que ouvir, então Deus entregou os desejos fortes do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos
em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Assim são os homens da nossa geração. Nem uma vírgula e nem um tio se tira do que está aqui. Sim ou não, a igreja viva? Então diga comigo, todas as vezes que eu resisto à vontade de Deus, Deus me entrega as minhas próprias vontades. Só que a sua própria vontade te leva ao pecado, e o pecado alimenta o diabo. Por isso, em Gênesis, ele é chamado de a serpente. Em Apocalipse, a antiga serpente, agora o dragão. Porque o poder que Satanás tem não é dado pelos céus, é dado pelos homens, no reino dos homens. Satanás cresce em influência e em poder. Por isso, Jesus chama o maligno de o príncipe deste século. Cegou o entendimento do gentio. Gente, nunca se viu tanta revolta contra Deus como nos nossos dias. Nunca se viu tanta ira e tanto ódio por autoridades estabelecidas. Sim ou não? Corações obstinados. E nós reclamamos porque a sociedade está indo de mal a pior. Quem não obedece à polícia e à lei natural vai ter que obedecer à lei do tráfico, o tribunal do tráfico. Quem não se sujeita à obediência de pai e mãe vai ter que apanhar da vida. E a vida não bate para ensinar, a vida bate para matar. A misericórdia de Deus permite que alguns sobrevivam, mas muitos morreram por causa da vida cruel do jeito que ela é. Alguém está aqui? Se nós não entrarmos pela porta da obediência e dos princípios divinos, nós seremos acometidos por um simples liberar de Deus. Eu vou dizer por um simples desejo, o nosso. Se Deus te entregar aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, você está frito. É por isso que está escrito: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais o vosso, porque Deus não vai insistir naquilo que o seu coração já deveria ter entendido e recebido. Amados, nós, principalmente os pregadores que eu fiz questão aqui de citar, porque eu sei que são vasos que Deus usa, às vezes, para entregar palavras que são necessárias. Nós, pastora Silvia, nós, pastor, precisamos entender que pregar a verdade nunca foi sobre nós, mas sobre o amor de Deus e o propósito que Ele tem em salvar vidas. Mas agora Deus, o próprio Deus, está calando a boca dos profetas e entregando os homens aos seus próprios desejos. Você está vendo que ninguém mais quer pregar a verdade? A maioria das pessoas que estão lá no Instagram vai dar tudo certo. Olha, não, vai aí que vai, o Senhor é contigo. O espírito de engano está na boca dos profetas. De lá de fora. Não estou falando dos santos de Deus, não. Porque os santos de Deus, se você procurar, vai te falar o que você precisa ouvir. Mas os de mentira vão falar só o que você quer. Porque Deus está te entregando as suas. Não precisa parar de beber, não. Você não quer beber? Beba. Beba um copo, beba uma garrafa, beba um engradado e beba até cair. Ah, essa coisa da igreja querer mandar na sua vida, não aceite. A igreja nunca quis mandar na sua vida. A igreja sempre foi defensora da verdade, da palavra que vivifica, que santifica, que transforma aquele que crê.
Por isso, Deus falou com Saul: Saul, porque você não quis dar ouvido, dura coisa fizeste, o teu reino que iria durar, não vai durar mais. E aqui eu quero entregar a senha da durabilidade do crescimento da sua vida, é dar ouvidos à palavra do Senhor e a instrução que Ele te dá. Por favor, pegue na mão de alguém, me ajude a pregar e diga para ele: ouvir a voz de Deus não é sobre religião, nem sobre doutrina de igreja, mas é sobre o caminho e o destino que você está trilhando até chegar lá. Diga para ele: quem quer ir para o céu, quem quer ter durabilidade, vida eterna, tem que dar ouvido ao que Deus disse, destruir o que Amaleque construiu, desfazer o que Deus mandou desfazer, arrancar o que Deus mandou arrancar. Mas quem quer viver uma vida conforme os seus desejos, infelizmente não vai viver propósitos. Aleluia! Crente precisa ter um comprometimento, ser fiel a Deus. Então Saul, quando viu que Deus mandou esperar 7 dias, aí completou 6 dias, 23 horas e 50 minutos, ele viu: Samuel não chegou. Ele foi, se apressou e sacrificou no altar sem ser sacerdote. Aí o Senhor disse: quem foi que mandou você fazer? Errou a primeira vez, erra a segunda, erra a terceira, erra a quarta. E quando Deus levanta Davi, ele ainda quer perseguir e matar. Erra a quinta, erra a sexta, porque coração obstinado é assim. Ele acha que o erro ainda é do outro. E o pior é que quando Deus manda Samuel levantar e ungir Davi, alguém leu comigo no capítulo 16, algum dia desse mês? E Samuel disse: Senhor, ouvindo Saul me matará. De tantas pessoas estarem com o coração obstinado, quem fala a verdade já não quer mais falar. Nós estamos vivendo um tempo de pão e circo. Vão ter muitas igrejas convenientes pregando o que você quer ouvir. Vai ter bastante. Sermões preparados com vontade de te entreter. Não, eu vou naquela igreja porque toda vez que eu estou com minha alma angustiada, tem uma palavra para mim que, olha, é muito bom para mim. É bom para os seus ouvidos, mas precisa ser bom para a sua alma. E o que tira a alma do inferno é a verdade que você precisa ouvir. Tem que largar o adultério, tem que largar uma vida de fornicação, tem que largar namoro indecente, tem que deixar de ouvir música do mundo, tem que largar bebida, tem que deixar olhares altivos, tem que perdoar. Você é crente, crente não guarda mágoa, libera perdão. Você não anda segundo o conselho de ímpio, nem em caminho de pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores. Você precisa ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Quem tem prazer em Deus e na lei de Deus e obedecer a Deus, rasgue essa garganta e diga glória a Deus. Tem que deixar de pegar emprestado na mão de agiota. Tem que deixar de emprestar juros. Você não foi chamado para ser servo da usura, da ganância. Tem que deixar a vida dos outros. Deus não te chamou para ser fofoqueiro. Tem que largar a língua e deixar Jesus santificar ela. Diga para alguém do teu lado: se essa verdade te incomoda, tem alguma coisa errada. Mas se te alegra, ainda está te santificando para ir para o céu, ainda está te preparando para ir para a glória. Quem pode jogar essas duas mãos para cima e dar glória para o Rei? É por isso que o amor de Deus, horas é comparado com o amor de mãe. Porque mãe diz assim: é meu filho. Bispo, roubou e tal, estou indo lá na delegacia agora. É meu filho, bispo, eu sei a dor que eu passei. Deus vai até as últimas consequências por você. Mas quando você endurece o coração, você já vai ver que na Bíblia ele se refere a amor de pai. Te deixei padecer, te deixei ter fome, te fiz passar pelo deserto, para não te perder lá na frente. E tem gente que Deus já cansou de ser mãe. Agora vai ser e vai permitir que vá, que quebre a cara.
que passa pelo deserto, mas ainda é para não te perder. Porque no sábado, no domingo você está na igreja, mas na sexta você quer estar na rave. Porque você quer fumar e dizer que sente o Espírito Santo. A presença de Deus não é sobre sentimento, é sobre obediência. Saul sentiu, não precisa matar Agag, não precisa, não, eu vou sacrificar esses boi gordinhos, esses cordeiros gordinhos, essas ovelhas gordinhas. Ah, não vou matar tudo não. O Senhor disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que sente a presença de Deus no culto, mesmo estando em pecado. Você vai sentir. A gente sente a presença de Deus, mas evangelho não é sentimento. Deus é tão misericordioso que você vai ouvir a voz de Deus mesmo estando toda errada. Deus é tão rico em misericórdia, tão longânimo, que Ele vai até te usar para falar com os outros, mesmo você sem condição nenhuma de ser usado. Porque o compromisso dele é com a palavra dele. Mas esse mesmo compromisso que te usa é o mesmo compromisso que não te salva. Porque ele te usa. O nome dele vai te usar. O Espírito dele vai te usar. Mas quando chegar diante do juízo, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, no teu nome eu revelei, eu entreguei recado. Senhor, mas eu fui tão usado. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Você já legalizou seus erros. Eu te usava para não perder alguns que eu queria salvar. Mas você sabia a verdade e decidiu viver uma vida de mentira. Fique de pé comigo nesse momento. Eu pensei que o culto ia terminar em silêncio, mas eu estou alegre por ouvir glória a Deus. E a verdade que te confronta é a verdade que te liberta. Deus não quer você com mentira e com engano. Deus não quer você se misturando para ser mais um onde você está. Deus ainda te chamou para fazer a diferença, para ser luz. Diga comigo, Pai, eu não quero ser um coração obstinado. A Bíblia deixa claro a referência de coisas boas, mas também deixa evidente referência de coisas más ou ruins. Ele sempre diz, eis que eu coloco diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição. Você sempre vai ter diante de você o caminho da escolha. Ele diz, eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ele vai te dar conselho, mas a escolha é sua. Você quer que eu lhe seja muito sincero? Lembra quando o Senhor disse assim, ó, por causa da dureza do vosso coração, Moisés deu carta de divórcio. Deus vai te permitir divorciar. Bispo, não quero mais. Vá. Deus não vai forçar o teu coração. Por causa da dureza do coração, Moisés deu divórcio. Por causa da dureza do coração, o bispo Wagner também dá divórcio. Mas no final, a parcela, você vai pagar com Deus, não é comigo. Você pode falar o que você quiser, quando você quiser, mas sabendo que de tudo que você fala, você prestará conta a Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas de todas as suas obras, a Bíblia diz, você será justificado ou condenado pelas suas obras. Cada um receberá recompensa, segundo as suas obras. O sangue de Jesus Cristo já te lavou, já te purificou. Mas quando chegar diante dele, se você se fez surdo para tudo que obedeceu, você acabou de se livrar da justificação, de se tirar da justificação. Você se jogou na condenação eterna. Mas se você continua debaixo da nuvem que te conduz, o sangue de Jesus Cristo te justifica de todo o pecado. Essa palavra está ministrando você, mas também está ministrando a mim. Porque de muitas coisas que eu quero fazer, às vezes meu coração diz, não, vai ser do meu jeito. Aí o Senhor, o cisso suave do Espírito Santo diz assim, quer nadar tanto para morrer na beira da praia, filho?
Porque Deus não quer mais ficar batendo testa com ninguém. Ele entregou os filhos dessa geração às suas próprias concupiscências. Você sabe qual é um dos maiores sinais do final do tempo? É os homens serem entregues às suas próprias vontades. Esse é um dos maiores sinais do final do tempo. Não são os terremotos, não são os rumores de guerras. O maior sinal do fim dos tempos é que os homens se deleitarão nas suas próprias ações. E por se multiplicar a iniquidade, vai ser tanta coisa legalizada, tanto erro, que o amor de muitos se esfriará. Agora você sabe a verdade. E a verdade precisa ser um cinturão na sua vida para manter suas calças. Não abra mão do cinturão da verdade. Não abra mão da palavra da verdade na sua boca. Nem abra mão de viver a verdade de Deus na sua vida. Levante suas duas mãos para orar comigo nesse momento. Ore ao Senhor. O que era pecado continua sendo pecado. A Bíblia não mudou. A porta não passou por reforma, continua sendo estreita. E larga é o caminho que conduz à perdição. Ore ao Senhor e diga para Ele: Pai, eu não quero ter um coração obstinado. Ainda que todos estão fazendo o errado, continua sendo errado. Ainda que ninguém esteja fazendo o certo, continua sendo o certo. Quantos, Senhor, estão sendo aqui, às vezes seduzidos pelo mal, a viver pelos seus próprios desejos? Meu Deus, o Senhor tem contemplado nossas guerras. Guerras internas, guerras solitárias, guerras na ansiedade, guerras na opressão, guerras na depressão. Guerras e guerras têm sido travadas, guerras contra vícios, guerras contra pornografia, guerras contra adultério, guerras contra imoralidade, guerras e guerras dentro dos homens. Meu Deus, e tem pregações que já estão fazendo de alguns como leprosos, já não sentem mais vontade de mudança, já não sentem mais desejo de transformação, mas nenhum ficará inocente. O Senhor não tem inocente por culpado, nem o culpado por inocente. O Senhor fala a verdade para que aquele que ouve entenda que o Senhor lhes anunciou. E o que nós te pedimos nesta noite é que tenha misericórdia de nós. Não nos deixe insensíveis à sua voz. Não nos deixe ser blasfemos, incontinentes, adúlteros, nércios, loucos. Não nos deixe ser como esses que o Senhor lhes entregou às suas próprias paixões. Mas antes tem misericórdia de nós, porque o nosso alvo é o céu. Te pedimos, Senhor, nos santifica na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nos liberta e nos faz cada dia avançar para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Igreja Viva diz...